prestigiar com a presença de vocês. Então, muito, muito obrigado por toparem bater esse papo com a gente hoje à tarde. Obrigado, Augusto. Vou passar a palavra novamente para a Ana, que vai fazer a apresentação dos resultados sistêmicos e essa sua conexão com a assistência social. Ok, então, bora lá. A gente, enquanto ACERT, a gente tem conversado muito, né, em metodologias, enquanto parceria implementadora, de aproximar o máximo possível dos municípios, né, dentro das nossas limitações que a pandemia ainda continua nos impondo. Então, a gente tem feito eventos que permitem essa participação com voz, né, e com vez, em espaços como esse. Como o Augusto falou, está todo mundo cansado, a gente também está, né, tem sido um último mês do ano muito intenso. Essa é a nossa sexta reunião do dia, fizemos 3 pela manhã, as salas abertas sobre a Comissão Procelo, e agora essa é a terceira reunião com os secretários, mas, assim, uma felicidade enorme e dando muito valor a esse momento, sabe? A gente tem 2 grandes novidades, né, que são presentes, mas, ao mesmo tempo, desafios nessa nova edição do selo. Uma é que o selo, que até o ano passado tinha 17 resultados sistêmicos, para essa edição tem 7 resultados sistêmicos, né? Escutando também muito do que os municípios colocavam durante todo esse tempo, nesses 20 anos já de execução do selo. E aí, só que nesses 7 resultados sistêmicos, eles demandam da gente a intersetorialidade o tempo todo, né? E aí, o que a gente tem de novo também nessa edição? A gente já tinha as figuras do articulador e do mobilizador do NUCA na edição passada, e nessa edição, no formato como está desenhado, os resultados sistêmicos, que demandam a intersetorialidade o tempo todo, existe a necessidade agora de termos mobilizadores para a educação, para a assistência e para a saúde. Tá? Quando a gente começou a receber dos municípios a informação de quem eram esses mobilizadores, alguns municípios trouxeram para a gente uma única pessoa como mobilizador para as 3 políticas, e a gente ficou preocupado com isso. Então, a gente começou a procurar espaço de encontrar com os prefeitos e com os secretários de cada uma das pastas, e a gente está fazendo isso, tá? A gente começou já na semana passada no encontro com os prefeitos aqui em Pernambuco, a gente estava em encontro com os prefeitos aí na Paraíba e em Alagoas também. Essa semana, nessa tarde de hoje, a gente faz o encontro com os secretários de assistência social, e nessa mesma perspectiva vamos estar fazendo os encontros com os secretários de educação e de saúde. Por quê? Porque eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu fiz a princípio como um material para uso interno, né, nesse apoio do selo aos municípios, e aí, quando a gente vem com essa necessidade de reunir com vocês, secretários de assistência, a gente dá um novo formato a esse material, mas ele vem muito na lógica de olhar para onde é que a assistência está em cada um dos resultados do selo Unicef. E aí, nessa apresentação de vocês, que a gente vai fazer a vocês, a gente faz muito na perspectiva de trazer para vocês a importância da assistência social nesse selo e, portanto, a importância de ter esse mobilizador da assistência social, uma pessoa que entende, que tem a competência técnica, que entende dessa política de assistência, que entende de como ela está organizada no município, que tem essa capacidade de articulação e de diálogo, tanto dentro da política de assistência, como com as outras políticas, porque o selo vai pedir da gente isso o tempo todo, tá? Então, por favor, David, coloca a apresentação para a gente. Então, bora lá. Como a gente disse, o selo ele tem 7 resultados sistêmicos. A gente vai começar a apresentação de trás para frente, porque eu vou começar falando dos resultados sistêmicos 6 e 7, que são os resultados sistêmicos que tem uma relação direta com a assistência social. A gente não responde por ele sozinho, não existe esse negócio da competência de cada uma das políticas, mas é um resultado que tem uma relação direta com a assistência, sim.
E aí o resultado do Sistêmico 6, ele fala da prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes, que tem como indicador de impacto social o percentual de registros de casos de violação de direitos contra crianças e adolescentes completos no portal do CIPIA. E como entregas da assistência social, 5 ações e ou campanhas de prevenção da violência contra crianças e adolescentes implementadas no município em 2022 e 5 ações e ou campanhas em 2023. Mecanismos estabelecidos para a Lei 13.431 de 2017 e o Decreto 9.603 de 2018, que são os mecanismos de coordenação, fluxo e protocolo criados e funcionando no município até dezembro de 2023, né, que é a questão da escuta especializada para crianças vítimas de violência. Casos de violência contra crianças e adolescentes identificados pelos conselhos tutelares e registrados adequadamente no CIPIA até dezembro de 2022, a primeira relação com dados anuais, e dezembro de 2023, a segunda relação com dados anuais. Não existe a meta prevista aqui ainda, porque o Unicef está estudando como é que vai estabelecer essa meta na perspectiva do percentual, né, como é a linha de base. A linha de base ela apresenta os percentuais para mais ou para menos, né, para que a gente melhore os índices. Só que no caso do CIPIA, muitos municípios, ou a grande maioria, não utiliza ainda o CIPIA, e esse é um desafio que a gente vai ter de começar essa utilização. E a utilização do CIPIA perpassa pela questão da formação desses profissionais, né? Então, os estados eles têm escolas de conselho que podem estar ofertando essa formação, e a gente vai estar mais na frente falando um pouco sobre isso também, né, nos próximos meses. Mas ele também tem uma necessidade de garantir para esse conselho tutelar um computador, internet que funcione, para que ele tenha condição de utilizar o sistema. E aí, do mesmo jeito que o Conselho da Criança e Adolescente, na maioria dos municípios, tem uma vinculação administrativa com a Secretaria de Assistência Social, a não ser nos municípios que têm uma Secretaria de Direitos Humanos com a coordenação para a infância e juventude, o Conselho Tutelar também, na maioria dos municípios, administrativamente está vinculado à política de assistência social. Então, eles são órgãos autônomos, mas eles administrativamente estão ligados a gente, ou seja, a gente precisa dar esse apoio administrativo e técnico. Então, é competência enquanto assistência social, a garantia das condições de utilização do CIPIA e da formação para a utilização do CIPIA desses conselheiros tutelares, tá? Passa para o resultado 7, por favor, David. O resultado 7, ele fala da proteção social e atenção integral para famílias vulneráveis via serviços intersetoriais. Ele tem como indicador de impacto social o percentual de famílias cadastradas no cadastro único em acompanhamento pelo PAIF no município. E aí esse é um outro desafio que a gente tem, né? Porque para cadastrar no cadastro único, famílias em acompanhamento, primeiro a gente precisa fortalecer esse processo de acompanhamento pelo PAIF. A gente sabe das dificuldades, né, na grande maioria dos municípios. Eu não falei na minha apresentação, mas eu sou assistente social de formação, eu atuo na política de assistência social e cargo de gestão desde 2009, a grande maioria do tempo em gestão municipal. Então, eu falo com muita tranquilidade, porque eu falo com pares, né? Eu sei do que é o trabalho na ponta, eu sei o que é a gestão, né, municipal, eu participo disso. E aí, a gente sabe a dificuldade que hoje a gente tem para executar o PAIF, né? O trabalho social com família, o acompanhamento, pelas demandas da própria política de assistência, pelas demandas das outras políticas, dos outros órgãos, nesse tempo da pandemia, pela emergência, né, de atender a questão dos benefícios eventuais. Então, a gente tem uma série de coisas que são dificultadoras desse acompanhamento familiar, mas a gente precisa socorrer o pai, digamos assim, não deixar que as luzes se apaguem, porque ele é o carro-chefe do CRAS. Os outros serviços, programas e benefícios são complementares a esse trabalho social com famílias. Então, ele tem uma importância enorme. A gente, enquanto assistência social, fala da matricialidade familiar. E é o pai que garante isso, olhar para a família. E aí, as entregas da assistência social a cópia de ao menos uma lei de diretrizes orçamentárias, LDO, contendo a priorização do SUAS até 30 de junho de 2024. Temos como metas, pelo menos um CRAS com forte articulação com os serviços de educação e saúde, pelo menos 20 CRAS dos municípios com forte articulação
com os serviços de educação e saúde e com os CREAs, no caso dos municípios de porte médio e grande metrópole, e pelo menos uma LDO municipal apresentada no período de 2022 a 2024 ao Poder Legislativo, estabelecendo prioridade ao SUAS no corpo da lei e no anexo de prioridades e metas. Isso, para a gente, vem no encontro do que a gente tem, nesse momento, lutado e resistido para a garantia de um percentual mínimo de 1% para a política de assistência social. Como já tem garantido o percentual mínimo para a saúde e para a educação, a gente, enquanto assistência, precisa disso, porque a gente precisa de recurso para a política acontecer. Né? A gente tem o período do congelamento de gasto desde 2016 e a gente sabe o que tem significado, né, manter a assistência funcionando com esses recursos congelados. Então, a gente precisa desse percentual, está nessa luta, e aí a gente fica muito feliz do Unicef quando ele tem essa iniciativa de colocar a meta de nenhum dos resultados sistêmicos, que os municípios olhem para a assistência social e tenham os SUAS como prioridade. David, vai lá para o resultado sistêmico 1 agora, por favor. Então, o resultado sistêmico 1, ele fala do desenvolvimento infantil na primeira infância. Ele tem como indicador o percentual de crianças de 1 ano vacinadas com vacina tríplice viral e tetraviral. Então, a princípio, a gente pensa, esse é um resultado sistêmico que responde diretamente à saúde. Mas aí a gente vai para as entregas que estão previstas, e aí a gente olha para as entregas que são correlatas à assistência. E aí tem o Plano Municipal para a Primeira Infância, postado na plataforma Crescendo Juntos até agosto de 2022, e o Plano Municipal pela Primeira Infância, implementado no município até agosto de 2023. Ora, se a assistência social executa serviços e programas para a primeira infância, porque a gente tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, prevendo o atendimento desse ciclo de vida, o ano passado, né, foi publicado orientações técnicas e caderno de atividades para esse serviço, e a gente tem, na maioria dos municípios, a execução do programa Criança Feliz. A gente tem um trabalho sendo desenvolvido pela primeira infância, para a primeira infância dentro da assistência, e a gente precisa fazer parte dessa comissão que vai construir esse plano municipal. Também, na meta correlata, tem a previsão de pelo menos um CRAS que ofereça serviços de atenção à primeira infância. No caso de municípios que tenham mais de 5 CRAS, que pelo menos 20% tenham serviços de proteção. O resultado 2 fala da educação de qualidade para todos. O indicador social, ele fala do percentual de escolas da rede municipal de ensino com acesso adequado à água e saneamento. E na meta correlata assistência, ele fala da buscativa escolar, rematricular o equivalente a 40% do número de crianças e adolescentes que constam como abandono escolar no censo escolar de 2020 até março de 2023 e no censo escolar de 2022 até junho de 2024. E aí, a gente se pergunta, a princípio, mas buscativa escolar é da escola? E a gente responde que não necessariamente. Né? O motivo de evasão escolar, muitas vezes, tem uma questão de fator interno da escola, né? Uma questão de educação, mas também tem outros fatores que levam à evasão escolar. E alguns deles estão sob nossa competência e responsabilidade, como o trabalho infantil, abuso e exploração sexual, né? E aí a gente precisa estar atento a isso e, percebendo isso, estar participando desse processo de buscativa escolar, informando, né, a educação quando se identifica essas situações. Uma outra coisa que acontece é que a gente, enquanto a educação precisou suspender a atividade presencial, a assistência social ela não parou durante o período da pandemia. A gente recebeu orientações de normativas federais, de rodízio, de reduzir, de fechar, né? Deixar de fazer visita, mas a gente sabe que a demanda da assistência social só cresceu. Nossas famílias que eram vulneráveis tiveram sua vulnerabilidade agravada, outras famílias chegam para a assistência social pela primeira vez, e aí a gente que precisou ficar aberto para atender as famílias naquele primeiro momento, no auxílio emergencial. Agora estamos de novo no cadastro único para esse novo programa, então a gente não para. Estamos retomando nossas atividades presenciais, dos serviços de convivência a partir dos grupos, né? No Criança Feliz das visitas domiciliares. Então, a gente tem um contato com essas famílias, porque quando a gente vai fazer uma visita pelo Criança Feliz, a gente não vai visitar a criança, a gente vai visitar a família da criança. E aí a gente tem, sim, a condição de identificar situações de abandono escolar e estar alertando, né? Emitindo alerta para a educação, para esse retorno, para
essa rematrícula dessa criança, desse adolescente. Passa para o 3, por favor, David. Hábitos de higiene e acesso à água assegurados para crianças e adolescentes nas escolas. Indicador de impacto social é o percentual de escolas da rede municipal de ensino com acesso adequado à água e saneamento. E aí, as entregas correlatas à assistência social. Apresentar certificados das capacitações sobre água, saneamento e promoção de higiene nas escolas e unidades de saúde e controle da Covid até fevereiro de 2022. Direito humano à água e esgotamento sanitário, política de saneamento básico no Brasil, promoção de higiene, lavagem de mãos, dignidade e higiene menstrual, gênero e acesso à água, metodologia participativa de gestão comunitária da água, de no mínimo um servidor público da área de educação, um da área de saúde e um da área de assistência social até dezembro de 2022. Então, teremos profissionais, pelo menos um profissional da assistência social, sendo certificado e precisando apresentar essa certificação como entrega de resultado. Passa 4, por favor, David. Oportunidade de trabalho, de educação, trabalho e formação profissional para adolescentes e jovens. Impacto, percentual de adolescentes entre 15 e 17 anos que estão matriculados no ensino médio. E aí a gente tem... como as entregas correlatas da assistência social. Adesão de, no mínimo, a adesão do município à iniciativa é de 1 milhão de oportunidades, 1.000, até 31 de maio de 2022. E existe maior potencialidade do que o serviço de convivência no atendimento a adolescentes para estar fazendo essa mobilização dessa adesão a esses adolescentes para essa janela de oportunidade. Pelo menos 4 agentes públicos municipais capacitados, incluindo um mobilizador de adolescentes no curso autoinstrucional de mobilização para criar oportunidades de trabalho decente, aprendizagem, educação e profissionalização até 31 de dezembro de 2022. Número de oportunidades geradas para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade, ou seja, nosso público, na gestão pública municipal e na articulação com outros setores produtivos local, reportadas na plataforma 1.000 até 30 de junho de 2024. E como meta correlata assistência, número de oportunidades de estágio ou emprego legal pela lei de aprendizagem e ou emprego formal criados pelo município, por número de habitantes. E aí a gente, enquanto PT assistência, não tem a competência de qualificação profissional, mas a gente tem, sim, a competência de preparação para o mundo do trabalho, né? O programa Acesso ao Trabalho, alguns municípios têm adesão a ele vem justamente nessa perspectiva de fortalecer a atuação do CRAS nesse agente mobilizador, identificador de famílias, né, para participação de cursos que são ofertados pelas outras políticas do município, de desenvolvimento, de emprego e renda, mas a gente tem, sim, essa condição no acompanhamento familiar de estar identificando, encaminhando esses adolescentes e jovens para participar desses cursos, desse processo formativo e da inclusão no mercado de trabalho. Passa para o eixo 5, o resultado sistêmico 5, por favor, David. Então, e aí o resultado sistêmico 5 fala do desenvolvimento integral de saúde mental e bem-estar de criança e adolescente na década de vida. O indicador de impacto social é o percentual de nascidos vivos de gestantes com idade entre 10 e 19 anos. Entregas correlatas à assistência social, pelo menos 4 profissionais dos municípios capacitados em saúde mental até 31 de março de 2022, e o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes em saúde mental definido até 30 de junho de 2022. Metas correlatas, pelo menos 4 profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação e outros profissionais capacitados em orientações para a saúde mental, numa abordagem intersetorial, conforme a orientação a ser compartilhada na capacitação do programa Promover para Prevenir. Ou seja, pode fechar, por favor, David. Ou seja, com essa apresentação, a gente quis mostrar para vocês que quando a gente faz a leitura do guia e a gente coloca ele numa planilha, a gente percebe que a assistência social está em todos os resultados sistêmicos. Ou seja, a gente tem uma importância, a gente tem como princípio já a questão da territorialidade e da intersetorialidade, então a gente tem uma contribuição enorme a dar para a gestão e execução das ações do Ser Unicef, entendendo que a certificação, no final do processo,
tem uma importância por quem vai estar certificando, né? Receber uma certificação do Unicef é de uma importância para o município, mas o que significa é que por trás dessa certificação existe uma oferta qualificada dos nossos serviços, né? A gente qualificou a política de atenção à criança e adolescente do nosso município, e isso é o que é mais importante, né? Então, assim, a gente está junto com vocês enquanto dos municípios para execução. A gente está vivendo um período intenso de evento, de encontro, né? A gente está fazendo isso também muito na perspectiva de atender a demanda de vocês, de uma participação mais ativa. E aí a gente se coloca à disposição, tá? Espera ter contribuído, né, nesse entendimento, mas assim, é muito na perspectiva de precisamos da assistência participando do processo o tempo todo, precisamos de mobilizadores da assistência social participando desse processo, né, junto com os outros mobilizadores na comissão Procelo. Certo? Obrigada. David, é com você. Eu queria agora, obrigado, Ana, pela explanação. Eu queria agora convidar o Augusto para fazer sua fala. Oi, gente. Oi, Bernadette. Oi, Ilene. Eu tô vendo que vocês estão fazendo perguntas aí. O pessoal não respondeu ainda, porque quando você está compartilhando a tela, não dá para ver o chat e compartilhar a tela ao mesmo tempo. É uma limitação aqui da plataforma do Google. Mas sim, o material... Eu vou começar a ler o chat agora, tá? A gente vai poder disponibilizar esse material. Fiquem tranquilos. Né, Ana Cláudia? Sim? A resposta é sim? A gente vai poder disponibilizar esse material mais para frente? Sim. Sim. A gente está transformando já. A gente acabou de compartilhar no grupo nosso lá na CERT para transformar esse material em PDF e compartilhar com vocês nos grupos, tá? Esse material é nossa, é construção nossa mesmo, para utilização. Pronto. Podem acalmar os corações. Muito obrigado, Ana Cláudia, pela explicação. A Ana Cláudia trouxe essa parte, né, mais técnica, de mostrar para vocês qual é a cara desses resultados, dessas atividades, desses nossos desafios. Eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais ampla, talvez, né, olhando para um selo como um todo. Só que antes de começar, eu queria fazer uma enquete bem rapidinha para saber quem de vocês está participando do selo Unicef pela primeira vez. Se você está participando do selo pela primeira vez, eu vou pedir para você clicar para levantar a mão aí, que aparece aí na reunião, para clicar na mãozinha, só para eu ter mais ou menos noção de quem está pela primeira vez. Então, ó, esse Leide, Ângela, Daniele, Patrícia, Ana Andréia, Rita, Amanda, Cibele, Edilva, Ilen, Maria Helena, Eliette, meu Deus, é muita gente. Gêneton, Albinha, Manuela, Rosângela, Simone, não vai dar nem para ler todo mundo, já vi que é pelo menos uns 70%, 80% da sala. Vou pedir para vocês clicarem para baixar a mão de novo, que a gente pode usar esse recurso de novo mais para frente. Muito obrigado por terem participado. Era só para eu ter uma ideia de quem que é marinheiro e marinheira de primeira viagem nessa história do selo Unicef, para adaptar o que eu vou falar, pensando que vocês estão ouvindo essa história do selo pela primeira vez, ou pelo menos se envolvendo no selo pela primeira vez. Deixa eu só abrir a porta aqui para o gato, que está pedindo para sair do quarto, eu já volto. Pronto. Então, para quem está chegando agora, também para quem já conhece o selo, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao selo Unicef. Meu nome é Augusto, eu trabalho no escritório do Unicef. Unicef, para quem não conhece, é uma organização internacional que faz parte das Nações Unidas, então do sistema ONU. E o mandato do Unicef é especificamente garantir os direitos humanos de crianças e adolescentes em todos os países que assinaram a Convenção dos Direitos da Criança de 1989. Então,
o Brasil assinou, ratificou essa convenção lá atrás, inclusive a assinatura dessa convenção inspirou muito do que a gente tem no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, e uma vez que o Brasil assinou esse documento, a Unicef trabalha aqui para apoiar os municípios, os estados e o governo federal a garantirem esses compromissos assinados lá nessa convenção. Isso é uma fala bem geral aí sobre o trabalho do Unicef, né? Por que a gente está aqui. E aí o selo Unicef, há mais de 20 anos já que a gente trabalha nessa plataforma chamada Selo Unicef, ele é uma jornada, ele é um percurso, ele é uma comunidade que trabalha junto pelos direitos de crianças e adolescentes nos municípios do semiárido e da Amazônia Legal. A gente tem 2032, acho que esse é o número que eu tenho na minha cabeça, 2032 municípios inscritos para participar do selo nessa edição agora. Então, né, do semiárido, então, basicamente do Nordeste brasileiro e do Norte do Brasil, que vão estar com a gente aí nesse período pelos próximos 3, 4 anos, implementando metodologias de trabalho e de gestão pública e de pensar e de organizar a gestão pública, priorizando a criança e o adolescente, como diz a Constituição Federal. Então, o selo é esse lugar onde a gente vai construir juntos e vamos colaborar para que a gestão do município de vocês se organize e execute a política pública priorizando a criança e o adolescente de forma intersetorial e de forma coordenada. O selo propõe para os municípios uma série de desafios, uma série de atividades, e a gente cobra não só a realização dessas atividades, mas a gente mede o impacto que essas atividades teve na vida das crianças e dos adolescentes. Então, no selo, a gente tem uma série de resultados, de atividades que a gente tem que fazer, formações, oficinas, fórum comunitário. E junto com tudo isso, a gente acompanha também uma série de indicadores, que é o que vai provar que essas ações estão tendo um efeito prático, real, concreto, na vida das crianças e dos adolescentes nos municípios de vocês. Então, esse é um resumão, assim, em 3 minutos, do que é o selo Unicef. Sei que vocês ainda vão ter muitas dúvidas, mas esse não é o nosso último encontro. Nós nos encontraremos outras vezes, espero que presencialmente, particularmente na Paraíba. Adoraria estar com vocês presencialmente em algum momento, mas isso ainda não é possível, né? Pela situação ainda da pandemia. Espero que isso mude nos próximos meses e no próximo ano. Então, o selo é um pouquinho disso. É esse lugar onde a gente vai trocar, se fortalecer e construir um Brasil melhor, um município melhor para as crianças e para os adolescentes. O convite hoje foi particularmente para assistência social, né? Para secretários, para secretárias, para mobilizadores, para técnicos que trabalham na assistência social, porque a gente vê na assistência social um lugar muito privilegiado para trabalhar o selo e para trabalhar as políticas públicas das crianças e dos adolescentes. A Ana Cláudia já trouxe, né, esse desenho dos resultados do Unicef. Então, o selo Unicef tem 7 resultados. E se vocês forem ler esses resultados, eles não estão desenhados pelas políticas públicas, necessariamente. Então, não é que tenha um resultado que o título do resultado é Secretaria da Educação. Não tem um resultado onde o título do resultado está lá, esse resultado é da assistência social. Porque a vida das crianças, na realidade, não está dividido dessa forma. Né? Se você pergunta para a criança se você é assistente social do CRAS, ou se você é enfermeiro na UBS, ou se você é professor na escola,
para ela isso não faz tanta diferença. Essa é uma organização que a gente, né, adulto, faz para organizar o nosso trabalho. Mas para a criança isso não faz muito sentido. Então, os resultados do selo eles são construídos por temas. E aí, alguns desses temas, que a Ana Cláudia apresentou, especificamente o tema que a gente tem no resultado 6 e o tema que a gente tem no resultado 7, são temas que a assistência social tem uma liderança, tem um protagonismo, tem uma capacidade de agência maior. Mas a assistência social certamente contribui, precisa contribuir para todos os 7 resultados. Então, a gente fala desses 2 resultados mais em particular, porque a assistência tem um protagonismo, mas a assistência é uma peça, né, numa engrenagem do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, e por isso precisa contribuir também para outros resultados relacionados à cobertura vacinal, relacionados à primeira infância, relacionados a crianças e adolescentes fora da escola, relacionados a higiene e esgoto e água. Então, o trabalho da assistência, de fato, é bastante intersetorial, é bastante coordenado, e isso tem a ver com o próprio DNA da assistência social, né? Com a própria criação da lei orgânica do SUAS, com a própria criação da política nacional de assistência, que tem nas suas origens, né, nas suas raízes, um trabalho diferenciado, né, um trabalho necessariamente articulado, necessariamente intersetorial, que já prevê referenciamento, contrarreferenciamento, articulação, trabalho em rede. A gente costuma dizer, né, o desenho da política de assistência social no Brasil é muito rico, é muito bonito. Ó, eu já trabalhei, para dar uns exemplos, já trabalhei no Unicef, eu já trabalhei em Moçambique, eu já trabalhei no Haiti, eu já trabalhei no Gabão. Os outros países sonham em ter um desenho de política pública que olha para crianças e adolescentes com um nível de complexidade e qualidade que o desenho da nossa política pública tem. Isso desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento de referência até hoje no mundo inteiro sobre direitos humanos de crianças e adolescentes. A dificuldade é traduzir isso na prática, né? A dificuldade é tirar isso do papel, né? A dificuldade é olhar para todos esses desenhos e políticas bem estruturados, organizados, coordenados em teoria, e trazer isso para a realidade, para um cenário onde a gente sabe que o financiamento do SUAS é um desafio imenso, que a gente vive um sucateamento da política de assistência social, a gente vê a falta de recursos humanos na maioria dos serviços, a gente vê uma desvalorização dos profissionais da assistência, uma falta de reconhecimento do trabalho, né, da assistência, inclusive durante a pandemia do Covid, que foi um serviço que não fechou as portas, que precisou continuar trabalhando, e a gente sabe que num cenário aí, durante ou pós-Covid, o número de usuários da assistência vai aumentar, como tem aumentado, não tem diminuído, pelo contrário, né? A situação é de mais pobreza, é de mais fome, é de mais desigualdade, e o financiamento aqui, a estruturação da política para trabalhar com essa demanda está longe, está muito longe do que deveria ser para acompanhar e para fazer esse trabalho de qualidade. Então, a gente sabe desses desafios, a gente conhece de perto essa realidade e esses desafios, mas ainda assim, a gente convida vocês, a partir do selo, para trabalhar a política pública para a infância e adolescência de forma coordenada e articulada, porque a gente acredita que se o trabalho for feito dessa forma, isso é uma oportunidade que a gente tem de valorizar e de reconhecer o papel da assistência social no município. Então,
tudo que a gente propõe no selo, e a maioria de vocês está chegando agora, tudo que a gente propõe como resultado, como política pública, como atividade que tem que ser feita, não é nada, absolutamente nada, fora do que já é o escopo da assistência, do que já é a política nacional da assistência, do que já está previsto na legislação brasileira para ser liderado e feito e executado nos CRAs, nos CREAs, né, para usar o exemplo aí da nossa unidade básica, né? A nossa unidade básica é o CRAS, né? É o que já está universalizado. Então, tudo que a gente está propondo, tudo que a Ana Cláudia trouxe, tudo que a gente constrói a partir daqui, a gente não está inventando a roda, a gente não está propondo uma atribuição nova para os técnicos, para os assistentes sociais, para os educadores. Tudo que a gente propõe já está previsto. O que a gente quer fazer é ajudar vocês a implementar isso, a aprimorar isso e a fazer isso de uma forma articulada e integrada com as outras políticas, né? Principalmente aí educação e saúde, que são as grandes políticas que a gente tem atendendo as crianças e adolescentes no Brasil. Então, assim, a gente sabe que a assistência social não tem a capacidade de resolver todas as violações de direitos ou todas as violências contra crianças e adolescentes sozinha. E não tem que ter mesmo. Não foi desenhada para fazer tudo sozinha, né? A assistência precisa da saúde, precisa da educação. E a gente sabe no dia a dia dos municípios que muitas vezes a gestora do CRAS liga na saúde, ou liga no conselho tutelar, ou liga no sistema de justiça e recebe um telefone desligado, né? Na cara, recebe isso não é comigo, agora o adolescente já está aí, você que cuide. Peraí, o telefone está tocando. A gente sabe que no fim do dia, quem acolhe, né? Muitas vezes quem acolhe, quem recebe os pepinos é a assistência, né? Que não abre mão de acolher a criança e o adolescente que está precisando, ou de acolher a família que está precisando. Então, a gente realmente acredita que esse trabalho que a gente está propondo junto a vocês nesses próximos anos vai reconhecer esse valor e vai fortalecer vocês nos municípios de vocês, junto aos conselhos, junto ao Conselho de Direitos, junto ao gabinete do prefeito, junto ao Congemas, que é parceiro do Unicef na iniciativa do selo. A gente realmente acredita, né, nesse trabalho. A gente já está... Alguém está com o áudio aberto. Se puderem desligar aí, por favor. Obrigado. Acho que é a Lucimar Carvalho. Tem essa impressão, Lucimar, que é você que está com o seu microfone aberto. Obrigado. A gente já está com... Acho que a gente já está com um tempo um pouquinho avançado. A gente sabe que a gente só marcou 1 horinha para a gente bater esse papo. Então, eu queria fazer um último comentário antes de abrir para vocês falarem se vocês têm comentários, se têm dúvidas que a gente possa ajudar. Está previsto nessa edição do selo um fortalecimento de um papel da assistência social num trabalho muito integrado de prevenção das violências. A gente sabe que o trabalho de resposta à violência, ele acaba acontecendo, né, quando tem uma criança ou adolescente que foi vítima de violência, que chega no CRAS, chega no CREAS, o fluxo acontece, mesmo que esse fluxo ainda não seja o ideal, e a gente fala disso no selo Unicef, né? A gente tem uma nova lei, Lei 13.431, que reorganiza o sistema de garantia de direitos para melhor atender e proteger crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. A gente vai falar disso, estamos preparando um curso online sobre isso também. Mas eu queria destacar aqui nessa conversa com vocês o trabalho da prevenção, porque a gente fala pouco de prevenção e a gente ainda tem dificuldade em organizar os nossos serviços e pensar os nossos serviços
com a intencionalidade necessária para a gente trabalhar a prevenção das violências, né? É um dos clássicos casos que está lá previsto na política. Se você lê o PAIF, se você lê o Serviço de Fortalecimento de Vínculos, o tema, a prevenção das violências está lá, escrita, mas trazer isso para a prática, a gente sabe que ainda é um grande desafio, principalmente nos municípios menores, e a gente quer, junto com o trabalho aqui do Unicef, junto com a CERT, ajudar vocês a fazer esse trabalho de prevenção de forma coordenada, de forma articulada com a saúde, de forma articulada com as escolas, porque os números de violência contra criança e adolescente no Brasil são absurdos, são gigantescos, são vergonhosos, e a gente acredita que a assistência social pode ter um papel muito importante para prevenir que essas violências aconteçam. Uma vez que as violências aconteçam, aí entra o trabalho de resposta, né? Entra o fluxo, entra a política, entra o referenciamento, mas a gente precisa fazer mais para prevenir que essas violências aconteçam, e a gente vai trabalhar em vários materiais isso com vocês, como trabalhar o PAIF, como trabalhar o Serviço de Fortalecimento de Vínculos, para fortalecer esse trabalho de prevenção. Então, era isso, assim, se deixar eu vou ficar falando o tempo inteiro, que eu sou fã do trabalho da assistência, mas eu queria encerrar aqui a nossa fala institucional pelo momento e queria abrir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário para fazer. De novo, eu sei que o tempo é curto, prometo que não é a última vez que a gente se vê, mas queria abrir para vocês, se vocês tiverem comentários ou avaliações, né, do que vocês viram até agora, sugestões. Estamos de peito e ouvidos abertos para vocês. E agradecer mais uma vez a presença. Quem quiser falar, eu vou pedir para levantar a mão, porque aí eu vejo aqui no painel e aí peço para a pessoa falar. Ó. Já vi, por exemplo, que Kilma e já vi que Arsenor e Glícia levantaram a mão. Então, eu vou seguir pela ordem de quem levantou a mão primeiro. Arsenor, você foi o primeiro. Se puder fazer uma fala rapidinha, assim, de 1, 2 minutos, a gente agradece. Augusto, só antes das pessoas que levantaram a mão para falar, tem uma pessoa que perguntou no grupo em relação à LDO. Então, esse ano de 2021 é o ano da elaboração do PPA para os próximos 4 anos, que é o plano plurianual, tá? Não por coincidência, também é o ano onde os municípios devem elaborar seus planos municipais de assistência social para os próximos 4 anos. Porque a lógica seria que a gente elaborasse o plano municipal para os próximos 4 anos e o plano fosse espelhado financeiramente no PPA. Tá? A gente precisa avançar ainda para conseguir fazer esse casamento. E aí, todos os anos, o município ele apresenta a LDO, né, que são as diretrizes, né, quais são as prioridades de utilização do recurso, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que precisa passar para a Câmara e ser aprovada. Então, essa perspectiva, esse resultado que se espera, né, e meta em relação à LDO é isso, é que em algum das LDOs e em algum momento exista a prioridade do SUS enquanto prioridade. E aí, se isso se reflete na LOA, né, e nesse plano municipal, nesse PPA para os próximos 4 anos, excelente. Mas a ideia é isso, é que a gente tenha como prioridade olhando para o orçamento. Né? A gente não faz política pública sem recurso financeiro. E aí é um pouco isso. Mas vamos lá, para quem está com a mãozinha levantada, o microfone está aberto. Arsenor, se você puder começar, senão eu vou passar para a próxima. Acho que talvez ele tenha levantado sem querer, né? Então eu vou passar para você, Kilma Araújo, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui presente representando ainda o pessoal da assistência social, porque eu trabalho na parte de articulação. Na verdade, estou iniciando agora, né? Muita informação, eu quero absorver tudo de uma vez e estou meio perdida mesmo.
Mas, assim, só para pontuar, realmente é difícil, a gente tem uma equipe maravilhosa, eu estou com uma pessoa disposta para assistência social, que já é uma pessoa que está na ativa, fantástica, que é a Perla Nascimento, e, assim, ansiosa para começar, para oficializar. Eu fico um pouco preocupada com os cursos, com as reuniões, com as listas de presença, né, que eu tenho uma dúvida sobre elas, mas quero dizer que é um trabalho assim, bastante animador. Eu estou assim, muito animada, né, para começar o trabalho. É isso. Me fazer presente, agradecer a oportunidade, dizer que Juarez Távora está caminhando, né? Isso para mim é gratificante. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Kilma. Vou passar agora para a Glícia. Depois eu faço outros comentários. Glícia Vieira. Você ainda está com o microfone fechado, Glícia. Eu vejo que você está falando, mas você está com ele fechado. Boa noite. Boa noite. Me chamo Glícia, sou do município de Assunção, Paraíba. E, assim, era só um comentário pequeno, mas eu acho que de muita relevância. O quanto nós nos sentimos, nós da assistência, nos sentimos contemplados na fala, tanto da colega como a sua fala, Augusto. Parecia que era o nosso dia a dia, na verdade, porque, assim, eu acho que, eu não sei se vocês combinaram, mas a fala é a mesma, de muita relevância, e, assim, é o que a gente vive. As inquietações e as necessidades que nós temos de não deixar o nosso usuário sair sem uma resposta, o desmonte que houve, a gente está fazendo milagre com o que tem, e, assim, a nossa colega ela foi muito feliz quando ela colocou agora. A gente não pode fazer política pública sem ter recurso. E, assim, eu confesso a vocês que é quase que um milagre. A gente fica penalizado quando não se faz mais, porque eu acredito que tem um limite. Eu acho que um de vocês disseram, acho que foi Augusto, foi muito feliz na sua fala quando ele disse que a ação social, a secretaria, a política, não é feita para resolver tudo, de fato não é. Mas o usuário que nos busca, ele nos busca para a gente sanar quase que tudo, que toda problemática que ele vem, sendo da saúde, sendo da educação, e aí com muita sensibilidade e com muita humildade, eu digo a vocês, é um trabalho árduo, é um trabalho prazeroso, porque eu costumo dizer que é uma missão. Né? Quem entra porque a colega disse que é assistente social, né, de formação, e a gente sabe o quanto é doloroso não suprir a necessidade no todo do nosso usuário. Mas era só para parabenizar. Quando eu vi logo cedo, eu digo, ai meu Deus, de 5 horas, uma reunião depois de um dia bem cansativo, o qual nós tivemos, mas, assim, eu confesso a vocês que foi extremamente prazeroso. Eu não sei se é porque comungou com o que a gente pensa e com o que a gente vive, aí não está se dizendo, nem se fala nem utopia, não. Está dizendo o que a gente vive na carne, no dia a dia, e as nossas inquietações. Um abraço a todos, já quero desejar um ano vindouro de muita paz, felicidade, de saúde, sobretudo, porque estamos vivendo momentos difíceis. Muito obrigado. Muito obrigado, Kilma. Muito obrigado, Glícia, pelas falas bastante inspiradoras. A gente já vai encerrar, né? Porque já passamos um pouquinho da hora que a gente combinou. Eu fico muito inspirado por vocês. Acho que nos dá mais força para continuar. O que eu falo sempre é que a gente precisa ser muito sincero, muito honesto. Assim como é quando a gente atende um usuário em situação de extrema vulnerabilidade, que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras para não prometer algo que a gente não pode oferecer, porque isso pode fazer mais mal ainda a essa pessoa. Essa mesma atitude eu tenho quando eu encontro o pessoal da assistência pelos estados. Infelizmente, a gente não tem uma varinha mágica.
eu não tenho uma solução para o financiamento e sucateamento do SUAS em uma semana, em um ano, que do dia para a noite a gente vai conseguir resolver problemas tão estruturais no Brasil. Eu não posso prometer isso. Infelizmente, isso está um pouquinho acima do que eu consigo fazer. O que eu posso prometer, e aí é uma garantia pessoal, uma garantia profissional, uma missão de vida, como trouxe a Glícia, é que a gente está junto do mesmo lado da batalha, né? Que a gente está nessa construção coletiva, que a gente acredita nas mesmas coisas, que a gente quer construir as mesmas coisas para as crianças e adolescentes dos nossos municípios. Então, que isso aqui, que o selo é uma construção colegiada, é uma construção coletiva, que é um caminho muito difícil, né? Não falo que é fácil, porque eu sei que não é, os desafios são imensos, mas eu prometo que vale a pena. Isso eu garanto, assim, que no final dos 4 anos, quando a gente olhar para trás e ver tudo que a gente fez, o caminho que a gente percorreu, as mudanças que a gente construiu, o impacto que a gente teve na vida dessas crianças, desses adolescentes e dessas famílias, a gente vai ter certeza que isso tudo valeu a pena. Então, contem com a gente nessa jornada, podem me procurar, podem procurar na Cláudia, o David, a equipe da Acerte que está acompanhando vocês no território. Estamos todos de mãos dadas, remando no mesmo barco, muitas vezes contra a maré, mas se eu não acreditar nessa força do coletivo, aí pode me levar, né? Porque aí eu não tenho mais no que acreditar. Então, essa força do grupo é o que leva a gente para frente. E agradeço aí mais uma vez o tempo de vocês. Sei que foi um dia difícil, mas estamos juntos. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Seria a última pergunta pelo horário. Algum comentário a fazer? Bom, eu acho que não, né? Eu acho que já pode finalizar o encontro de hoje. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui até às 18 horas, 18h05 aqui. Agradecer ao Augusto e à Ana que se disponibilizaram para apresentar, explanar para a gente esse extenso, né, e necessário tema. E a gente, como o Augusto falou, não vai ser nosso último encontro. Vão ter outros encontros ao longo desses próximos anos e a gente espera contar com vocês sempre nesses encontros, tá? E torcendo para que no ano que vem a gente tenha um encontro presencial, né? Para finalmente se ver e poder ter essa troca no presencial. Bom, então, agradecer a todo mundo, até a próxima, e qualquer coisa, só entre em contato com a gente pelo WhatsApp, por e-mail, as múltiplas formas que vocês têm. Boa noite para todos e todas. Tchau, tchau. Boa noite, Boa gente. noite. Foi um prazer. Agradecer também e pedir para vocês, indiquem os mobilizadores de assistência social, solicitem para a gente para colocar eles nos grupos do Zap, que são lá nos grupos onde a gente informa dos eventos, onde a gente compartilha publicação, onde a gente está construindo junto, certo? Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.